Capítulo 18. Vós sois a luz. Abre aspas. Vós sois a luz do mundo. A cidade construída na colina não pode ser escondida. Nem alguém acenderá o lume para colocá-lo sobre o alqueire, mas sobre o candelabro, e dará luz a todos que estão na casa. Deixai vossa luz brilhar perante os homens, para que possam ver vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Tornamo-nos luz do mundo na exata medida de nossa iluminação. Alguns estudantes atingem essa iluminação rapidamente. Alguns outros esperam muito para que a grande experiência desça sobre eles. E quando isso ocorre, contudo, acontece de repente. Embora a preparação para tanto tenha consumido anos e anos de meditação e estudo, durante os quais parece ter havido pouco ou nenhum progresso. Apesar disso, desde o primeiro momento em que nos voltamos seriamente para a obtenção da realização, nosso progresso tem sido real, embora imperceptível exteriormente. É um pouco como remover uma montanha. Desde a primeira pá de terra que é removida, está havendo progresso no nivelamento da montanha. Mas a montanha tem incontáveis pás de terra e pedra. E até que muitas delas tenham sido removidas, não se nota qualquer progresso aparente. E é assim quando estamos conscientes da densidade do ego humano, sabemos e estamos a remover uma montanha de ignorância, e embora o início se dê com a nossa primeira meditação, o progresso não será lá muito evidente por longo tempo. E então, de repente, parece rebentar sobre nós como um relâmpago. O fato de termos sido tocados pelo Espírito torna-se evidente pela luz que emana de nossos olhos e pelo brilho de nossa face. Mesmo externamente, nossa vida muda. Muda o nosso relacionamento humano, muda nossa natureza e nossa saúde. E por vezes até a forma física apresenta mudanças. Tais mudanças externas são apenas manifestações da glória interior, da luz interior, obtidas pelo contato com o Pai interno e que nos devolveram ao Éden. Nosso propósito é sermos transparentes, de modo que através de nós a luz, não nós, mas a luz, possa realizar seu poderoso trabalho. É sermos um instrumento pelo qual o divino possa se manifestar e expressar sobre a terra, como o faz nos céus. Nunca somos autores ou atores, somos apenas o vácuo pelo qual flui o Espírito. Não acreditemos por um instante sequer que obtenhamos com isso poder pessoal ou espiritual pelos nossos dotes. Na casa do Espírito não existe um cômodo que abrigue o egocentrismo ou o exercício do poder pessoal. Deus não dá seu poder para as suas criaturas. O poder, a glória e o domínio permanecem sempre em Deus, e nós somos meros instrumentos, servos humildes ou transparências que deixam perceber sua luz a brilhar. Deus pode encontrar o caminho para o mundo só por intermédio da consciência. Sempre houve Deus no mundo, antes do tempo de Moisés, por exemplo, mas não surtia efeito sobre os hebreus, até que Moisés tivesse aberta a consciência, recebido a luz e fosse então guiado por Deus. Depois disso é que foi alcançada a liberdade dos hebreus. Não é que não houvesse Deus no Egito. Deus estava lá, mas não havia consciência para recebê-lo e difundi-lo no mundo, até que Moisés recebesse a iluminação.
Teve de haver um Moisés antes de os hebreus serem libertados? Havia também Deus sobre a terra antes do tempo de Jesus, mas foi só quando apareceu um Jesus com a consciência de Deus a fluir por ele que aconteceu a bem-aventurança, e não só para aquele momento, mas para todo o tempo. Não houvesse Jesus a bordo do barco e a tempestade no mar não se teria aquietado. De fato, com o tempo teria esgotado sua fúria, mas não tão rapidamente. Aquietou-se por causa da presença de Jesus, o Cristo. O que foi em Jesus Cristo que aquietou as ondas? Teria ele poder sobre as ondas, ou seria ele a verdade que liberta o homem, podendo assim permanecer quieto e deixar que a onipresença e o poder de Deus exercessem suas funções? Teve de haver um Jesus antes que o poder da não resistência pudesse tornar-se evidente. Foi preciso sempre que houvesse alguém por meio do qual pudesse brilhar a luz espiritual, que pudesse quedar-se quieto e dar testemunho da presença e do poder de Deus, como a única presença e o único poder. Ao longo de tantos tempos, a iluminação de um Moisés, de um Isaías, de um Jesus, João ou Paulo, resultou na revelação de harmonia para todos aqueles que puderam e quiseram recebê-la espiritualmente. Observando o passado e refletindo sobre aquelas consciências espirituais desenvolvidas, poderíamos esperar que a influência daquelas almas iluminadas tivesse permeado o mundo todo e lhe trazido paz e harmonia. Todavia, como sabemos, mesmo enquanto essas grandes luzes caminhavam sobre nossa Terra, a maioria no planeta vivenciava verdadeiros desastres. E isso porque, por maior que seja o grau de consciência espiritual que alguém atinja, ele só pode ajudar e abençoar aqueles que se colocam dentro da órbita de sua consciência. Como se tornou a prova viva do Verbo feito carne, nem tentou exercer poder. Ele permaneceu quieto e observando como a atividade de Deus toca a vida dos que os rodeiam. Se acontecer um desastre conosco, este se aprofundará até se esgotar, sem que alguém entre nós reconheça essa verdade. Se puder ser parado, extinto em seu percurso, o será por alguém que possa permanecer quieto e sabendo que a graça de Deus, contra a qual não há poder, está em ação. Será alguém completamente silencioso e que dê testemunho do Espírito que acalmará as ondas. É verdade que muitos tombam à nossa volta, mas não há muito que possamos fazer contra isso, de momento, a não ser provar com nossa vida espiritual que, por causa de nossa unidade consciente com Deus, nenhuma dessas coisas pode se aproximar de nossa morada. A palavra espiritual não pode penetrar a mente humana, mas nós queremos e podemos ajudar o mundo a se elevar acima da guerra e da doença, sendo a luz dentro da nossa própria família e não orando por eles ou tentando forçá-los a aceitar nosso modo de pensar, mas mantendo nossa paz interior e renunciando à guerra entre bem e mal, nos interiorizando e percebendo que é só na medida em que não resistimos ao mal que a paz da compreensão vem até nós. Se for preciso, fiquemos sentados na cadeira o dia e a noite inteira, até que o Espírito do Senhor desça em nós e faça em nós a sua morada. Comprovado que esteja em nossa família esse princípio de não resistência, mesmo que em pequena monta, já que nunca pode ser demonstrado além da sua capacidade de aceitá-lo e vivenciá-lo, nossa consciência da presença de Deus se fará sentir
trazendo um pouco de harmonia à nossa comunidade. A nós é dado entender como se erguer acima da guerra entre bem e mal, saber como aquietar a tempestade tanto no mar quanto na terra, conter o fogo, uma maré avassaladora ou uma infecção contagiosa que assole a terra. A nós é dado saber como dizer, abre aspas, até aqui e não mais longe, fecha aspas, e então permanecer quietos e retirados interiormente do ruído da batalha, sem refutar, contestar ou lutar, sem mesmo desembainhar a espada. A nós é dado saber que aquele que vive da espada, pela espada morrerá, e por isso penduramos nossa espada e nunca mais voltaremos a apanhá-la, física, mental ou mesmo espiritualmente. De fato, não há nenhum poder que não nos oponha física ou espiritualmente, e assim não precisamos de espada. Foi-nos dado saber que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus, onde não há escuridão alguma, onde não há conflito. A nós é dado saber que o remédio soberano, divino, para todos os males do mundo está em não resistir ao mal. Através dos tempos, o mundo foi contemplado com místicos que contribuíram de modo duradouro com a visão espiritual do mundo. Mas assim como os ensinamentos desse livro, não podemos ser compreendidos pelas massas. Estas tão pouco tiveram a sabedoria de prestar atenção nesses místicos e em seus ensinamentos. Nenhum ensinamento espiritual, aliás, pode ser compreendido, acreditado ou aceito por uma mente não iluminada, que se aferre àquilo que pode ver, ouvir, apalpar, cheirar ou saborear. A mente não iluminada não pode compreender a presença espiritual, ou não poder. Pois antes que possa compreender a sabedoria espiritual, as faculdades da alma devem ser abertas e o discernimento espiritual elevado ou acordado. Todos os seres humanos estão adormecidos na crença em poderes mentais ou materiais, adormecidos para a realidade do ser espiritual, para a presença e o poder místicos e transcendentais a quem o homem chama Deus. As escrituras de todas as religiões revelaram essa presença transcendental que, se abraçada, envolve nosso ser e atinge o centro de nosso coração, separando-nos do mundo. Então, os germes que fazem o mundo deitar com gripes ou infecções não se aproximam de nossa morada, e mesmo que o façam momentaneamente, são rapidamente removidos. Alcoolismo, drogas, delinquência juvenil não estragam a paz e a serenidade da nossa casa, e mesmo que nos atinjam, são rapidamente repelidos, pois aprendemos a nos esconder no lugar secreto do mais alto e vivemos em atmosfera de amor e não de ódio, injustiça ou desigualdade. Disso advém que toda cura espiritual resulta de alguém sentar-se quieto, no silêncio, esperando pacificamente, e então o Espírito vem pela consciência desse alguém. A voz troveja no silêncio e no coração derrete-se. Tornamo-nos aquilo que aprendemos sobre ser nada, sobre ficar quieto e deixar que a luz haja em nós, com e por nosso intermédio e nesta exata proporção. Algum dia, quando o mundo chegar a resolver os seus problemas pela meditação e não pelas armas, pela espada, o Espírito iluminará todas as situações e não será mais necessário usar facas ou pistolas. Deus não compartilha sua glória com outros, por isso não tentemos ser espiritualmente poderosos e sim espiritualmente humildes,
deixando que a graça de Deus cumpra suas funções por nosso intermédio. Deus se manifesta pela consciência individual, que se tornará a nossa consciência quando tivermos aprendido a ficar quietos o bastante para ouvir o trovejar do silêncio. Falar ou ler palavras de verdade não representa, todavia, a consciência transcendental. Mas quando essa consciência é obtida pelo ser humano, este torna-se o instrumento pelo qual aquela age. O homem, entre aspas, nascido de mulher, é mortal, um ser humano quase completamente separado de Deus, e não sob seus cuidados e graça. Uma vez atingida a consciência transcendental, o ser humano torna-se um Cristo, e depois disso não pode mais ser afastado dele. Aquele é um com ele, e é ele. Em muitos ensinamentos da Igreja Ortodoxa, Jesus é apresentado como separado do Cristo, no sentido de ser Cristo consciente, separadamente de qualquer outro indivíduo, como se seu nascimento tivesse sido apenas humano. Por outro lado, a mente psíquica tenta separar Jesus de Cristo, como se fossem dois. Jesus, porém, é o Cristo. Os dois são inseparáveis e indivisíveis, de tal modo que é bastante frequente esquecer que Jesus é Jesus e que é usualmente mencionado como Cristo. O mesmo também é verdade para todo e qualquer indivíduo que tenha atingido a união consciente com Deus. A única diferença está no grau. Isso torna uma pessoa que tenha alcançado a consciência de um Jesus capaz de afirmar: eu e o Pai somos um, tu vês a mim, tu vês o Pai que me enviou. Outros que ainda não atingiram o mesmo grau de percepção falam sempre como eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a água. Esse é o estado transcendental de consciência que foi além do humano. Nos primeiros estágios da iluminação, resta ainda um certo sentido de dualidade. Aí estão João, Guilherme ou Maria, conscientes da presença e do poder. Algo que nos envolve, que os ajuda, guia, instrui e governa. Está dentro deles, funciona dentro deles e por seu intermédio. Mas é um estado de consciência superior, e isso, quando não são mais pessoas, trata-se apenas do eu anunciando a si próprio. Essa é a consciência em si mesma, e ela só se manifesta nos momentos supremos de nossa experiência, quando a presença é o único ser que eu sou. Foi isso que Moisés disse quando transcendeu. Eu, estado humano, eu sou o que sou. E foi o que Jesus disse quando assim se expressou: eu sou o pão da vida, eu sou a vida eterna, eu sou a ressurreição. Mas, mesmo que nós não consigamos atingir tais picos, fiquemos gratos por chegar ao estágio no qual podemos reconhecer dentro de nós algo maior que nós mesmos, algo maior que nossa mentalidade, experiência ou educação, algo que pode usar nossa mente e nosso corpo e conhece muito além de qualquer coisa que possamos ter aprendido na escola ou na vida. Esse é o intuito, percebermos que como pessoas somos uma nulidade. Só nos tornamos alguma coisa quando somos transcendidos e eclipsados pela presença interior. Tal consciência, quando atingida, é o milagre em ação. Por isso, a única coisa a fazer é chegar lá. Quando temos essa luz, não é de maravilhar que tenhamos saúde, suprimento, alegria, amizade ou abrigo. Podemos, pois, gastar toda a nossa vida para obter a luz, a consciência transcendental,
Se a graça de Deus tiver nos impelido até o ponto onde não mais podemos parar de estudar e de meditar, estaremos então fazendo tudo o que deve ser feito. Não podemos apressar o dia, podemos adiá-lo, ignorando esse afã interior de estudar e meditar sempre mais, mas não podemos apressá-lo. Virá no momento certo e do seu melhor modo. O ser humano não pode fazer isso por si mesmo, pois para o homem a palavra de Deus é uma loucura. Não há tempo nem paciência para ela, e por vezes ela até ofende. Mas se o homem for tocado apenas o bastante para ser compelido a ler e ouvir a palavra, ou a meditar, será a seu tempo levado às comprovações extremas. Quando estamos nesse espírito, ou quando ele está em nós, conscientemente presente, não há dois poderes em ação. Não há um poder fazendo algo para o outro poder. Não há o poder de Deus destruindo o mal, tornando bons os maus ou sobrepondo a abundância à penúria. Quando essa consciência está em nós, não há outro poder, e sempre que pareça haver outros poderes, estes são dissolvidos, não como se houvesse algo a sobrepujá-los, mas como nulidades que desvanecem. A palavra é ser salvo pelo meu espírito, mas esse espírito só opera pela consciência da pessoa que a ele se abre. Por isso, é nossa inteira responsabilidade nos tornarmos rochas espirituais sobre as quais possa repousar a harmonia de nossa comunidade, vizinhança e, quiçá, a nação. Não precisamos de metafísica profunda, precisamos compreender a pequena e simples verdade de que é a pequena voz silenciosa o poder que destrói as ilusões do mundo. Essa compreensão não significa termos algum poder sobre o erro. Consiste apenas na verdade de que não é necessário poder algum para destruir o erro, pois este carrega dentro de si a semente da autodestruição. Notemos que somos como que observadores da árvore que não dá frutos e que esperamos que seque. Não somos nós que a secamos, sua própria esterilidade é que a seca. Assim o erro é dissolvido quando sentamos na quieta solidão, como testemunhas do poder divino, esperando que a harmonia desça sobre todos os que estão à nossa volta. Somos fortalecidos passo a passo até que venha o dia em que percebemos poder descansar à vontade em Deus e deixar que o Espírito flua por meio de nós, que o manto nos cobriu, que podemos ser a oração, a bênção e a saúde para a nossa comunidade e para o mundo. Tornamo-nos a luz do mundo à medida que nos elevamos ao estado de consciência que não combate os erros do mundo, mas que nos torna completamente silenciosos, deixando que o Espírito de Deus desfaça e dissolva os quadros que os sentidos pintaram. Não mais nos aborrecemos com o erro, mas repousamos relaxados, dando testemunho de que Deus atua na terra como no céu. Acima de tudo, não esqueçamos que somos os 12, os 70, os 200, somos a luz em nossa comunidade. Somos aquele posto que não haja outro, que não sucumbe à ilusão do medo, da dúvida, do ódio, da inveja, do ciúme ou da malícia. Seremos como uma rocha em nossa comunidade, a pedra do silêncio, onde brota a paz interior, e deixaremos que essa luz desça sobre a comunidade.